Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no Advento. A antífona da aclamação ao Evangelho de hoje diz assim: é o Senhor nosso juiz e nosso rei. O Senhor legislador nos salvará. Olha quem é que vai nos salvar. O juiz, o verdadeiro juiz, o rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele será o legislador que nos salvará nesse tempo, meus irmãos, de crise mundial, onde nós vemos os legisladores, onde nós vemos as autoridades que atuam de forma errada, pensando só neles. Nós nos voltamos agora ao justo juiz. É ele. Ele é justo. Ele legisla, ele é o grande legislador por excelência. E meus irmãos, aqueles que não estiverem segundo os ensinamentos, receberão uma sentença justa. Aqui com Jesus não existe esse negócio de corrupção, lavagem de dinheiro, dar um dinheirinho a mais para... Não existe. O justo juiz é o justo juiz. Nós viremos receber a paga, ou aquilo que nós vivemos, segundo o que nós fizermos. Porque Deus é justo. E aí nós vemos o Evangelho de hoje, Jesus que se compadece daquela multidão, porque elas estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, aos donos da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, o que Jesus está trazendo para nós hoje é a falta de padres, a falta de sacerdotes. Porque, meus irmãos, o mundo sem padres, sem bispos, o mundo vai estar perdido. Quem vai se salvar sem a presença de um sacerdote que anuncia a palavra de Deus, que nos dá os sacramentos, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da penitência? Como nós iremos nos salvar sem sacerdote, meus irmãos? Como vamos sobreviver? Isso acontece lá no protestantismo, eu não sei como é que eles vão sobrevivendo, não. Mas como sobreviver
na sua fé sem Eucaristia, sem absolvição dos pecados, sem o anúncio do Evangelho que vem lá de Jesus até o tempo presente, diante desse arsenal, poderia dizer, esse arsenal de ensinamentos que a igreja tem nos dado através dos sacerdotes. E uma das coisas que Satanás quer é que não tenha padre. Mas graças a Deus, meus irmãos, vamos ficar tranquilos. Não poderemos passar por uma escassez muito grande de padre, mas não vai faltar. Mas quanto mais padre tiver, vai ser melhor. Quantas pessoas aí que vivem nas comunidades e que o sacerdote vai lá naquelas comunidades, só depois de um mês. Existem comunidades que o sacerdote só vai lá depois de 3, 4 meses. Mas não é porque o padre está com má vontade. Não, é porque muitas comunidades que precisam ser atendidas e ele é um só e ele não tem como, ele sendo um só, ele não tem como atender todo mundo. Então, as pessoas vão ficando sem a presença do sacerdote. E vou dizer uma coisa, não vem com essa história que padre tem que casar, não. Não vai casar e não é para casar. Mas a comunidade precisa rezar e pedir. Dá-nos, Senhor, santos sacerdotes. Nós precisamos. E que venham bons sacerdotes, que venham bons seminaristas e que vão para o seminário e estudem a sã doutrina. Não essas coisas de teologia de libertação, que vai tirando a fé de um, que vai tirando a fé do outro, que só fala de pobre, mas não fala da verdadeira pobreza, e que fica uma coisa muito ali na razão, mas que sejam bons sacerdotes, que sejam formados por bons sacerdotes, por bons professores, que estejam engajados na doutrina da igreja, da tradição da igreja, não nessas novidades que têm vindo por aí, baseado em filosofia de filósofos ateus e que querem fazer uma junção, tentando colocar alguma coisa. Não é por aí. Nós temos que pedir a Deus que haja realmente uma grande reforma nos seminários e que se traga de novo Santo Agostinho, Santo Inácio, Santo Tomás de Aquino, a verdadeira doutrina de São João Crisóstomo e de tantos outros padres, aqueles filósofos, Platão, Sócrates, esses filósofos clássicos que nos preparam para que nós tenhamos um ensinamento correto da sabedoria, da verdadeira sabedoria que nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos, senão vai ficar uma grande confusão. Imagine o sacerdote que vem à reza, mas não aprendem a sã doutrina, e depois vai para o púlpito para falar que o inferno não existe, que está todo mundo salvo, e fala somente da tal misericórdia de Deus, sem levar em conta a verdadeira conversão que cada um deve ter, e essa confusão, que tudo está bom, tudo está maravilhoso, e vai para o púlpito e chega e diz para as pessoas: vocês estão rezando demais, como se Deus fosse o problema, enquanto que Deus é a solução. Essa preocupação de Jesus aqui é muito grande. Rezai ao Senhor da messe que envie operários. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí nós vemos depois Jesus enviando os apóstolos para pregar o Evangelho. Precisamos de padres, precisamos de sacerdotes santos. Rezemos, dobremos os nossos joelhos
diante de Jesus sacramentado, na oração dos nossos terços, nas nossas penitências. Vamos dizer, Senhor, envia santos sacerdotes, Senhor, verdadeiras conversões, que se preocupem com a salvação das nossas almas, porque nós estamos num tempo em que Jesus irá chegar. E nós não podemos construir a nossa alma, a nossa vida na rocha, nós não podemos construir a nossa vida na areia. Tem que ser na rocha que é Cristo. Então peçamos, e que as mães possam ir ali oferecendo os seus filhos, e consagrando os seus filhos e pedindo, Senhor, que na minha família tenha um padre. Senhor, que na minha família surja um sacerdote, uma religiosa, mas aqui de maneira especial, que surja na minha família santos sacerdotes para a igreja, para a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o reino dos céus está próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pedi ao Senhor que envie operários para a sua messe, para a sua igreja.